Tudo bem, alunos do 8º ano? Aqui é o professor Cláudio de Matemática. Nessa aula, a gente vai falar de números direta e inversamente proporcionais. Então aqui, números diretamente proporcionais. Consideremos a seguinte situação. Uma torneira é aberta para encher um reservatório. De tempos em tempos, é medida a altura da água no reservatório. E o resultado dessa medição encontra-se na tabela seguinte. Então aqui, nessa tabela, eu vou relacionar o tempo em minutos com a altura da água em centímetros. Então aqui, em 10 minutos, a altura da água é 12 centímetros. 15 minutos, a altura da água é 18 centímetros. 20 minutos, a altura da água é 24 centímetros. 25 minutos, a altura da água é 30 centímetros. 30 minutos, a altura da água é 36 centímetros. Vamos observar o que ocorre quando consideramos o número da primeira coluna e o seu correspondente na segunda coluna. Então aqui eu vou pegar aqui, 10 está para 12, 15 está para 18, 20 está para 24, 25 está para 30, 30 está para 36. Agora eu vou simplificar essas razões aqui. Essa primeira razão eu vou simplificar por 2, que é a mesma coisa que 5 está para 6. Essa razão eu vou simplificar por 3, que é a mesma coisa que 5 está para 6. Essa razão eu vou simplificar por 4, que é a mesma coisa que 5 está para 6. Essa razão aqui eu vou simplificar por 5, que é a mesma coisa que 5 está para 6. E essa razão aqui eu vou simplificar por 6, que é a mesma coisa que 5 está para 6. Podemos então escrever 10 está para 12, assim como 15 está para 18, assim como 20 está para 24, assim como 25 está para 30, assim como 30 está para 36, assim como 5 está para 6. Quando isso acontece, dizemos que os números da primeira coluna são diretamente proporcionais aos números correspondentes da segunda coluna. Dizemos que os números racionais x, y e z são diretamente proporcionais aos números racionais a, b e c quando se tem x está para a, assim como y está para b, assim como z está para c. Vejamos a seguir alguns exemplos. Primeiro, verificar se os números 4, 10 e 30 são diretamente proporcionais aos números 8, 20 e 60. Na ordem dada, você vai pegar assim, 4 está para 8, 10 está para 20, 30 está para 60. Agora você vai simplificar essas razões. Essa primeira aqui eu vou simplificar por 4, que é a mesma coisa que 1 está para 2. Essa razão aqui eu vou simplificar por 10, que é a mesma coisa que 1 está para 2. E essa razão aqui eu vou simplificar por 30, que é a mesma coisa que 1 está para 2. Todas as razões são iguais, 1 para 2. Então, esses números aqui são diretamente proporcionais a esses números aqui. Segundo exemplo. Verificar se os números 7, 10 e 13 são diretamente proporcionais aos números 21, 30 e 52. Então, na ordem dada, você vai pegar 7 está para 21, 10 está para 30, 13 está para 52. Aí você vai simplificar as razões. Essa aqui você vai simplificar por 7, que é a mesma coisa que 1 está para 3. Essa aqui você vai simplificar por 10,
que é a mesma coisa que 1 está para 3. E essa outra aqui você vai simplificar por 13, que é a mesma coisa que 1 está para 4. Observe que eu tenho uma razão aqui, ó, que é diferente. Então, o que acontece? Esses números aqui, ó, não são diretamente proporcionais a esses números aqui, ó. Números inversamente proporcionais. Consideremos a seguinte situação. Uma bolinha deve se deslocar de um ponto A até um ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão na tabela seguinte. Então aqui nessa tabela eu vou relacionar a velocidade em metros por segundo com o tempo em segundos. Então aqui, ó, quando a velocidade é 2 metros por segundo, essa bolinha aqui, ó, vai gastar 60 segundos para se deslocar de A até B. A uma velocidade de 4 metros por segundo, ela vai gastar 30 segundos. 6 metros por segundo vai gastar 20 segundos. E 8 metros por segundo vai gastar 15 segundos. Vamos observar o que ocorre quando consideramos o número da primeira coluna e o seu correspondente na segunda coluna. Então vou pegar aqui agora, ó, só que agora eu vou multiplicar. 2 vezes 60, 4 vezes 30, 6 vezes 20 e 8 vezes 15. Observe que o resultado é o mesmo, 120. Podemos então escrever que 2 vezes 60 é igual a 4 vezes 30, que é igual a 6 vezes 20, que é igual a 8 vezes 15, que é igual a 120. Quando isso acontece, dizemos que os números da primeira coluna são inversamente proporcionais aos números correspondentes da segunda coluna. Dizemos então que os números racionais x, y e z são inversamente proporcionais aos números racionais a, b e c quando se tem x vezes a é igual a y vezes b, que é igual a z vezes c. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Verificar se os números 120, 30 e 16 são inversamente proporcionais aos números 2, 8 e 15. Então, na ordem dada, você vai pegar 120 vezes 2, 30 vezes 8, 16 vezes 15. Multiplicando, o resultado vai dar 240. Então, como todos os resultados são iguais, eu posso afirmar o quê? Que esses números aqui, ó, são inversamente proporcionais a esses números aqui, ó. Eu vou postar um segundo vídeo falando sobre grandezas proporcionais. Tudo bem, alunos do 8º ano? Aqui é o professor Cláudio de Matemática. Nessa aula a gente vai falar sobre grandezas proporcionais. Constantemente você observa situações como: o tempo que se gasta numa viagem depende da velocidade do veículo. A nota que um aluno tira numa prova depende do número de questões que ele acerta. A quantidade de tinta que se gasta para fazer uma pintura depende da área a ser pintada. Em todas essas situações, você observa que existem grandezas que variam, uma dependendo da outra. Essas grandezas que se relacionam entre si são chamadas de quê? Grandezas variáveis dependentes. Grandezas diretamente proporcionais. Consideremos a seguinte situação. Numa mola presa a um teto por uma de suas extremidades, são pendurados corpos de massas diferentes. A seguir, medindo o comprimento da mola, que se modifica com a massa do corpo nela colocado, pode-se organizar a seguinte tabela. Então aqui, ó, nessa tabela, eu tenho a massa do corpo em quilograma,
e o comprimento da mola em centímetro. Quando a massa é 10 quilogramas, o comprimento da mola é 50 centímetros. Quando a massa do corpo é 20 quilos, o comprimento da mola é 100 centímetros. E quando a massa do corpo é de 30 quilos, o comprimento da mola é o quê? 150 centímetros. Pela tabela, você pode notar que, se a massa do corpo duplica, o comprimento da mola também duplica. Se a massa do corpo triplica, o comprimento da mola também triplica. Nessas condições, as duas grandezas envolvidas, a massa do corpo e o comprimento da mola, são chamadas grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando dobrando uma delas, a outra também dobra. Triplicando uma delas, a outra também triplica. E assim por diante. Vejamos o que ocorre com os números que expressam duas grandezas diretamente proporcionais. Primeiro exemplo aqui, ó. Quando a massa do corpo passa de 10 para 20, dizemos que a massa varia na razão 10 para 20. Enquanto isso, o comprimento da mola passa de 50 para 100, ou seja, o comprimento varia na razão 50 para 100. Você vai notar que as duas razões são iguais, ou seja, 10 está para 20, assim como 50 está para 100. Aqui você simplifica por 10, que vai dar 1 sobre 2. E aqui você simplifica por 50, que vai dar também 1 sobre 2. Ou seja, as razões são o quê? São razões iguais. Então são razões iguais. Segundo exemplo aqui, ó. Quando a massa do corpo passa de 10 para 30, dizemos que a massa varia na razão 10 para 30. Enquanto isso, o comprimento da mola passa de 50 para 150 centímetros. Ou seja, o comprimento da mola varia na razão 50 para 150. Então, nesse caso aqui, ó, você vai notar que as razões são iguais. Ou seja, 10 está para 30, assim como 50 está para 150. Aqui você simplifica por 10, que vai dar 1 para 3. E aqui você simplifica por 50, que vai dar 1 para 3. Ou seja, são razões iguais. São razões iguais. Quando duas grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Vejamos outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Quando vamos pintar uma parede, a quantidade de tinta que usamos é diretamente proporcional à área a ser pintada. Duplicando-se a área, gasta-se o dobro de tinta. Triplicando-se a área, gasta o triplo de tinta. No segundo caso aqui, ó, segundo exemplo. Quando compramos laranjas na feira, o preço que pagamos é diretamente proporcional à quantidade de laranjas que compramos. Duplicando-se a quantidade de laranjas, o preço também duplica. Triplicando-se a quantidade de laranjas, o preço também triplica. Grandezas inversamente proporcionais. Consideremos a seguinte situação. Uma professora tem 48 livros para distribuir igualmente entre seus alunos. Se ela distribuir igualmente entre apenas 2 alunos, cada um deles receberá 24 livros. Se ela distribuir igualmente entre 4 alunos, cada um receberá 12 livros. Se ela distribuir igualmente entre 6 alunos, cada um receberá 8 livros. Vamos colocar esses dados no quadro seguinte. Então aqui o número de alunos escolhidos, número de livros distribuídos a cada aluno. 2 alunos, 24 livros. 4 alunos, 12 livros. 6 alunos, 8 livros. Pela tabela, você pode notar que
Se o número de alunos duplica, o número de livros cai pela metade. Se o número de alunos triplica, o número de livros cai pela terça parte. Nessas condições, as duas grandezas envolvidas, quantidade de alunos escolhidos e a quantidade de livros que serão distribuídos a cada aluno, são chamadas grandezas inversamente proporcionais. Daí temos: duas grandezas são inversamente proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra se reduz para metade. Triplicando uma delas, a outra se reduz para a terça parte. E assim por diante. Vejamos o que ocorre com os números que expressam duas grandezas inversamente proporcionais. Primeiro exemplo aqui. Quando o número de alunos passa de 2 para 4, dizemos que o número de alunos varia na razão 2 para 4. Enquanto isso, o número de livros passa de 24 para 12, variando na razão 24 para 12. Você vai notar que essas razões não são iguais, são inversas. Veja, 2 está para 4, aqui se você simplificar por 2, é a mesma coisa que 1 para 2. 24 está para 12, se você simplificar por 12, é a mesma coisa que 2 está para 1. Então você pode observar o quê? Que são razões inversas. No segundo caso aí, quando o número de alunos passa de 2 para 6, dizemos que o número de alunos varia na razão 2 para 6. Enquanto isso, o número de livros passa de 24 para 8, variando na razão 24 para 8. E novamente você vai notar que essas razões são inversas. 2 para 6, se você simplificar por 2, é a mesma coisa que 1 para 3. 24 para 8, simplificando por 8, é a mesma coisa que 3 para 1. Então essas duas razões são o quê? Razões inversas. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, os números que expressam essas grandezas variam um na razão inversa do outro. Veja outro exemplo de grandezas inversamente proporcionais. O tempo que se leva para fazer uma viagem é inversamente proporcional à velocidade do veículo usado. Dobrando-se a velocidade do veículo, o tempo gasto na viagem cai pela metade.